Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Estou aqui para conversarmos um pouco a respeito de um tema filosófico importantíssimo, que por sinal, na minha opinião, humilde opinião, deu origem a uma discussão importantíssima na filosofia, porque trata de algo que não está assim visível, não é palpável, ou seja, pelos sentidos não se pode alcançar, mas a razão é capaz de elaborar, que é a metafísica. Falarmos um pouco a respeito desses conceitos que movimentaram durante muito tempo muitas mentes pensantes para tentar chegar ao conhecimento da verdade do ser. Antes de falar os conceitos próprios, trazidos por Aristóteles principalmente, eu gostaria de fazer um pouco a contextualização da questão da metafísica, da sua organização, do seu surgimento, para compreendermos de que trata essa ciência, podemos assim dizer. Então, é importante pensarmos, partindo de Aristóteles, um pouco o seu contexto histórico. O que havia acontecido na filosofia até ali? Não é? Nós sabemos que a filosofia ela parte do questionamento, das indagações motivadas pela admiração que os gregos tinham do mundo. Eu não vou aqui entrar no mérito se a filosofia é grega ou se não é. Nós partiremos do pressuposto de que ela seja e que tinha a finalidade, no seu surgimento, de superar, digamos assim, o pensamento mítico. Como todos sabemos, o pensamento mítico é que dava explicação do mundo, de sua existência e de sua finalidade. Muitos são os mitos que narram desde a criação do mundo, do universo, até a criação do homem. E a filosofia pretendia, portanto, trabalhar de maneira racional, de maneira lógica, a organização do universo, a organização do cosmos, e os pré-socráticos foram os responsáveis por pensar a respeito disso. Nós conhecemos até alguns nomes: Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaxágoras, Zenão de Eleia, tantos outros nomes que são importantíssimos, como Parmênides e Heráclito. Eles estavam naquele contexto discutindo sobre o princípio organizador do cosmos, como o universo passou a ser regido por leis, como ele passou a ter a cadência e a organização que tem. E, obviamente, isso tem relação com a origem do universo. Então, alguns deles diziam que o princípio organizador era a água, porque em tudo nós podemos encontrar água. Outros diziam que era o fogo. Outros diziam que era pneuma, o ar, porque também pode ser encontrado na mais diversa realidade, ou seja, nós podemos encontrar o ar em tudo, ou pelo menos os princípios que o formam e que dão vida aos seres. Então, os pré-socráticos, eles discutiam basicamente sobre essas questões, e até o pensamento para a época, digamos assim, é muito evoluído. Nós temos, por exemplo, o princípio do átomo, a explicação das mínimas partículas que juntas formam a matéria, que é dada, por exemplo, nos pré-socráticos. Então essa é uma das questões para falar que a arqué, ou seja, o princípio de todas as coisas, era um tema assim que era recorrente entre os pré-socráticos e que a escola pitagórica, a escola jônica e tantas outras escolas que houveram na Grécia
tentaram estudar para poder explicar a arqué, o princípio de todas as coisas. Avançando um pouco mais, chegam então Parmênides e Heráclito, que começam a fazer questionamentos não necessariamente sobre a natureza, mas sobre o ser. É uma filosofia que começa já uma abstração maior da realidade das coisas, principalmente porque eles se questionavam sobre a questão do movimento. O movimento que os seres passam de transformação durante a sua existência. Então, partindo aí de um exemplo simples, que inclusive é utilizado por Parmênides, a criança. Quando se pensa naquele mito da esfinge, em que existe um ser que nasce com 4 pernas ou 4 patas, depois fica com 2, e no final da vida fica com 3, referindo-se ao homem recém-nascido, o homem adulto e o homem no final da idade. A partir daí, esse movimento de transformação é pensado por esse filósofo, Parmênides, e também pelo outro filósofo, Heráclito, que, embora contemporâneos de Sócrates, eram chamados de pré-socráticos por conta da filosofia que produziram. Parmênides dizia que o ser é imóvel, no sentido de que não passa por modificações. O ser, ele é ser independente do arcabouço, ou seja, independente da sua estrutura. O homem nasce criança, fica adulto e morre velho, mas continua sendo o homem. Essa modificação, ela é ilusória, porque o ser, ele é permanente. O ser de que fala Parmênides é a essência, uma parte do ser que não se modifica. Todo o resto ao redor do ser que se modifica, na verdade, não fazem parte do ser. Eles são simplesmente acidentes que estão ali agregados, embora Parmênides não use essa linguagem. É muito verde ou muito imatura a filosofia que ele está ali iniciando, questionando então a respeito do ser e criando ali os argumentos para o ser imóvel. Já Heráclito, vai falar sobre o devir. O ser, ele é o constante vir a ser, ou seja, o ser é aquilo que ele vai tornar-se. O ser é aquilo em que ele vai transformar-se. E aí ele cria a máxima filosófica, muito conhecida: ninguém se banha 2 vezes no mesmo rio. Porque o rio não é mais o mesmo, o céu não é mais o mesmo, e o ser que está entrando no rio também já se modificou. Quer dizer, a existência está em constante mutação. E a única coisa que existe na visão de Heráclito é o devir, o ser que passa constantemente por essas transformações. Tudo isso tem a ver com a filosofia de Aristóteles, porque, de alguma maneira, a metafísica inicial, escrita por ele, resume, sintetiza muitos desses conceitos. Nós não podemos pensar a metafísica sem levar em consideração essa realidade inicial. Depois vem Sócrates, que é o grande divisor de águas da filosofia, porque vai encarnar, vai assumir essa realidade de pensar a filosofia enquanto conceitos abstratos, universais, e que olha para o interior do homem. Portanto, pode-se dizer que o que Sócrates fez foi trazer uma antropologia para o pensamento filosófico, e a partir dessa modificação da forma de pensar as coisas, não mais preocupados com a essência ou
ou com um princípio organizador, com a arqué, mais preocupado com o ser humano, Sócrates vai fazer muitos questionamentos que futuramente vão levar à sua morte. Questionamentos que certamente mexem com pessoas privilegiadas, pessoas que estão ali ocupando cargos públicos e que sentem-se ameaçados pelos questionamentos que são feitos por Sócrates. Acredito que todos lembrem que ele tinha esse método maiêutico em que ia questionando até que a pessoa reconhecesse que não sabia. A máxima, só sei que nada sei, surge como uma instigação ao conhecimento verdadeiro, porque a partir do momento que o ser humano confessa que não sabe, que não conhece, é possível pensar de uma forma verdadeira a respeito das coisas, sem os preconceitos ou sem supor saber de verdade. E esse processo da ironia e da maiêutica vão levando à produção do verdadeiro conhecimento, muitas vezes sobre coisas que não dependem necessariamente da experiência, mas que pela razão se pode alcançar. O texto Apologia a Sócrates nos traz muitos exemplos dessas questões. Depois disso nós temos Platão com a sua filosofia dualista, em que ele divide a existência em mundo sensível e mundo inteligível, que alguns traduzem como o mundo das sombras e o mundo da matéria. Claro que é importante dizer aqui que esses dois mundos estão em oposição, é uma visão em que é conflitante. Nós, em certo sentido, para Platão, já existíamos no mundo inteligível, no mundo das formas, no mundo das ideias, também podemos assim chamar, e quando nós viemos à existência humana, nós passamos então a operar aquilo, a executar aquilo que no mundo inteligível já existia. Nesse sentido, nós somos meros executores de algo que já é predeterminado. Embora ele não falasse de destino, em algum sentido falava de predestinação, não com essa palavra e não com esse termo, mas através dos argumentos. E aqui a matéria é uma forma mal feita, uma forma não duradoura, portanto efêmera, daquilo que é o mundo inteligível, para onde todos os seres desejam retornar e retomar sua perfeição. Essa visão dualista de um mundo inteligível lá, distante, e um mundo material aqui, perto, conflitante com essa forma inteligível, mostra uma visão, inclusive antropológica, de Platão, em que afirma que o ser humano, embora busque a felicidade, provavelmente não alcançará, porque a verdadeira felicidade está no mundo inteligível. Esse mundo da matéria corruptível e efêmero, ele é manchado, ele é deturpado, porque nós passamos a ter paixões e desejos que atrapalham a verdadeira forma de viver, que deveria ser uma forma moralmente justa, moralmente correta, eticamente perfeito. Então, todas essas realidades, elas entram em conflito porque nós temos em nós um princípio, digamos assim, da corruptibilidade. Somos tendentes à corrupção e isso atrapalha que nós alcancemos a perfeição, e nesse sentido, só no mundo inteligível é que nós voltaríamos a ser de forma pura. Pura no sentido de o ser enquanto ser, sem nada que o deprecie, sem nada que o torne menor, sem nada que o subestime, né? Então, é essa visão platônica que
vai sendo criada e que também vai influenciar em algum sentido Aristóteles, embora ele negue muitas dessas partes, né? Platão também vai falar sobre como o sujeito pode tornar-se cada vez mais perfeito, que é vivendo moralmente a sua vida de forma muito regrada, de forma muito discreta e buscando o conhecimento filosófico que leva o ser humano a, através da razão, a buscar purificar-se cada vez mais desse declínio que tem na sua natureza. Então, é dentro dessa realidade toda que surge Aristóteles. Ainda tem os sofistas de quem nós não podemos nos esquecer, que relativizavam todo o saber e todo o conhecimento. Eram aqueles que buscavam ver a mesma coisa por diversos pontos de vista. Existem sobre eles muitas críticas, que não vou aqui entrar no mérito, mas que, em certo sentido, os sofistas, eles contribuíram muito para que fosse possível pensar todas essas realidades de outra maneira, de outra forma. E que outra maneira e que outra forma seria essa? Sempre buscar entender essas realidades, não só de um ponto de vista, mas também de outros pontos de vista. Eu costumo dizer que os sofistas, na verdade, foram os primeiros a dividir as ciências, embora isso seja dito sobre René Descartes na Idade Moderna, mas os sofistas já faziam isso, porque a ciência nessa época era um todo. Não havia essa divisão que nós temos hoje. Então Aristóteles ele vai surgir diante de um contexto em que há muitas e muitas indagações filosóficas, poucas respostas, e as respostas que tinham, a mais forte poderia-se dizer que era a corrente platônica que dividia o mundo nesse dualismo. Então, a partir daí, Aristóteles ele vai pensar sobre a física, ou seja, sobre as questões da matéria mesmo, e vai criar uma filosofia chamada imanente, quer dizer, sem essa realidade inteligível que Platão tanto falava, sem esse dualismo. Estudar o ser a partir da sua constituição real e material. Aquilo que os realistas fazem na filosofia até hoje. Quer dizer, nós não vamos partir do princípio de que exista algo superior e suprassensível, mas vamos partir do pressuposto de que só existe a matéria e tentar entender como ela se comporta, qual a sua finalidade, porque de fato ela existe. Então, depois que Aristóteles escreve sobre a física, ele vai começar a abstrair a sua filosofia, e eu me arrisco aqui a dizer que vai passar por uma certa evolução, e vai começar a pensar uma filosofia primeira. E o que seria essa filosofia primeira? A metafísica. É que Aristóteles, jamais usou esse termo. Esse é um termo que foi criado no século I da era cristã por um filósofo que era seu discípulo não direto, mas que era leitor dos seus textos, chamado Andrônico de Rhodes. Ao organizar os textos de Aristóteles na sua biblioteca, ele organizou como os livros da física e, em seguida, os livros da metafísica, ou seja, que estão além ou depois na organização dos livros da física. Coincidentemente, a metafísica trata a respeito da filosofia primeira. E o que seria essa filosofia primeira, conceituando aqui um pouco metafísica? Seria o estudo de realidades que pelos sentidos nós não podemos alcançar. Quer dizer, somente através da razão é possível perceber que existe um elemento que está no ser, que faz parte dele, mas que não é necessariamente material, que é a substância ou a essência.
nós chamamos a isso de elemento suprassensível, quer dizer, que está além dos sentidos. Inclusive, no livro 1 da Metafísica, Aristóteles fala a respeito disso, dizendo que é possível construir conhecimento científico através dos sentidos, mas existe um tipo de conhecimento que os sentidos não são capazes de alcançar. E esse conhecimento suprassensível, além dos sentidos, é chamado de filosofia primeira, e por nós hoje aqui é chamado de metafísica. Quer dizer, nós vamos começar a estudar o ser enquanto ser. Nós vamos começar a compreender o ser a partir de uma realidade que não necessariamente é material. E para isso é preciso entender que Aristóteles, depois de estudar física, questionou-se e indagou-se a respeito das causas que levaram à existência dos seres. Ele dividiu em 4 causas, que nós vamos comentar um pouco mais adiante, e também criou classificações para o estudo do ser. Então, de que se ocupa a metafísica? A metafísica se ocupa do estado do ser, estudar o ser por ele mesmo, preocupar-se somente com a sua essência. E ao se preocupar com a sua essência, observar tudo aquilo que constrói, que ajuda, que contribui para que o ser continue sendo ele mesmo. Então aqui nós estamos falando de definir as coisas não pela sua utilidade, mas pela sua essência. Ou seja, aquilo que diferencia um ser de outro, aquilo que identifica, que individualiza, que torna inconfundível. O que é que faz, por exemplo, que eu não confunda uma cadeira com uma mesa, ou uma cadeira e uma mesa com uma porta, ou uma porta com uma janela, e assim sucessivamente. Não é simplesmente porque as coisas têm um nome. Ah, porque o nome disso é cadeira e o nome daquilo é mesa. Não é simplesmente pelo formato. Ah, porque a cadeira ela serve para sentar e a mesa para apoiar. Não é simplesmente pela sua utilidade. Existem mais coisas que nós podemos falar e que diferenciam um ser do outro, mas principalmente o que faz essa diferenciação é a essência, e essa essência, essa substância, ela não está nem visível aos olhos e nem palpável, não é algo material, mas é algo que pela razão nós podemos compreender. Então o livro Metafísica de Aristóteles vai superar essa questão da empiria, ou seja, da experiência, para alcançar determinado tipo de conhecimento mais elevado. E é mais elevado porque ele mesmo assim fala, né? Então, para o próximo vídeo que nós vamos ter, vamos perguntar-nos então algumas coisas. O que é essa substância em geral? Vamos nos perguntar também, apesar do tempo, será que permanece uma substância, como Parmênides dizia? Ou será que a substância sofre mutações, como dizia Heráclito? Aristóteles vai se fazer todos esses questionamentos. Vai falar aí também sobre a questão da matéria e da forma. Vai falar da questão do ato e potência. Vai falar da questão dos acidentes. Então, no próximo vídeo, nós vamos tratar um pouco de toda essa conceituação feita por Aristóteles. Nesse primeiro momento, eu desejei apenas trazer uma contextualização histórica, talvez para situar aquele que for ler o livro Metafísica, situá-lo de onde Aristóteles estava, sobre o que ele estava falando e a partir disso, então, porque ele construiu a sua metafísica. Então, aguardo vocês no próximo vídeo, em que falaremos especificamente sobre os conceitos. Até lá!